Fala galera, aqui é o Guilherme. Fazer uma viagem para outro país é certamente o sonho de muitos brasileiros, né? Mas o que muita gente não sabe é que viajar para alguns países é muito mais simples do que parece. Afinal, existem países onde você pode entrar apenas com o RG, sem a obrigação de apresentar um passaporte. Legal, né? Ou seja, caso seu passaporte esteja vencido ou você nem mesmo tenha emitido esse documento, ainda assim é possível visitar muitos lugares. E os brasileiros, devido ao Mercosul, podem entrar em diversos países, sejam esses fundadores ou também integrantes do bloco, ou seja, do Mercosul. E para isso, basta que o turista tenha em mãos o seu RG atualizado, em bom estado e que tenha até 10 anos da sua expedição. E também é importante mencionar que muitas pessoas usam a CNH para se identificarem nos outros países, mas esse documento não é válido para a entrada nos países do Mercosul, apenas o RG. E assim não é preciso se preocupar tanto em ter o passaporte para viajar internacionalmente. E por isso hoje eu vou falar para você sobre os principais países que os brasileiros podem visitar sem o passaporte. Mas antes do vídeo começar, eu te peço por favor para que você se inscreva aqui no nosso canal e ative todas as notificações. Argentina. A Argentina é nossa vizinha, e os brasileiros podem entrar nesse país usando apenas o RG, e isso realmente facilita muito, não é mesmo? Esse país pode não ser um dos mais baratos para se viajar, mas vale muito a pena viajar, por exemplo, para a famosa capital de Buenos Aires ou para qualquer outra cidade argentina. Elas oferecem muita cultura, uma culinária incrível e muita diversão. Os locais mais visitados pelos brasileiros são a Patagônia e Bariloche. E a fronteira do Brasil com a Argentina inicia-se nas Cataratas do Iguaçu. Ou seja, além de poder visitar as famosas e belas cataratas, você também pode dar um pulinho na terra dos nossos hermanos sem se preocupar com um passaporte. Uruguai. Ir para o Uruguai é muito fácil, principalmente para as pessoas que moram no sul do Brasil. O Uruguai é um país muito pequeno que possui diversos locais turísticos e que podem ser visitados em poucos dias. E por lá, podemos destacar alguns lugares como Colônia del Sacramento, Punta del Diabo, Cabo Polonio e Piriápolis. E é claro que não podemos deixar de fora Montevidéu, que é a capital do país. Chile. O Chile está localizado no extremo oeste da América do Sul e é um dos dois países que não faz fronteira com o Brasil. Esse país é banhado pelo Oceano Atlântico, possuindo uma costa até mesmo muito extensa. De acordo com os turistas, o Chile possui uma das paisagens mais bonitas de toda a América do Sul. E tudo isso graças à Patagônia, com o Parque Torres del Paine e ao deserto do Atacama. Uma das grandes atrações do Chile também é Santiago, a capital. Nela pode-se visitar a famosa Plaza de Armas e o Museu de História Nacional. E também não podemos nos esquecer do Parque Metropolitano, que é realmente incrível. Bolívia. Já imaginou poder visitar o Salar de Uyuni, o famoso deserto de sal, utilizando apenas a sua identidade para atravessar a fronteira? Pois isso é totalmente possível. A Bolívia é extremamente barata para se viajar e possui muitos locais incríveis de serem visitados, como por exemplo as Ilhas do Sol e da Lua. E uma dica é começar a sua viagem pela Bolívia, iniciando-a de La Paz, uma cidade realmente incrível. E o melhor de tudo é que, além de ser um país muito barato, os brasileiros também conseguem achar passagens muito baratas para a Bolívia. Ou seja, partiu Bolívia. Equador. O Equador não é um destino de viagem tão comum, mas sem dúvida alguma deveria ser. Esse é um dos países mais baratos do mundo para viajar, e por isso o turista tem a facilidade de criar o seu próprio roteiro mesmo sem gastar muito dinheiro. E Quito, que é a capital do país, é cheia de construções históricas, como por exemplo a catedral que foi construída em 1561. Incrível, né? E além disso, o Equador também tem locais de beleza natural incrível, como por exemplo as Ilhas Galápagos, famosas por sua diversidade ecológica. E também não podemos nos esquecer que no Equador existem diversos vulcões que podem ser visitados, como por exemplo os vulcões Cotopaxi e Chimborazo. Colômbia. A Colômbia é um destino muito jovem, ideal para os que procuram muita diversão e locais turísticos. Esse país está na área norte da América do Sul e é muito marcado pelas florestas tropicais e também pela Cordilheira dos Andes. A capital, Bogotá, está na região dos Andes e possui diversos locais para visitação, como por exemplo o Teatro Colón, Iglesia de San Francisco, o Museu Botero e o Museu del Oro.
A cidade de Medellín, por exemplo, é uma cidade muito jovem, cheia de grafites, hostels e também mochileiros, enquanto Cartagena é um patrimônio mundial da Unesco. Ou seja, a Colômbia é cheia de lugares incríveis que podem ser visitados facilmente sem a necessidade de um passaporte. Peru. E o Peru, que abriga grande parte da floresta amazônica, é um país muito famoso por seus locais históricos, sítios arqueológicos, culturas e cores. Machu Picchu, por exemplo, é o local turístico mais famoso de lá, sendo uma cidade inca que fica na Cordilheira dos Andes. Só para você ter uma ideia, ela foi construída no século XV e em seguida foi simplesmente abandonada. Mas não se engane, pois o Peru não se resume só a Machu Picchu. Lima também é um ótimo local para ser visitado, possuindo museus que traçam toda a história das civilizações que passaram pelo seu país. Paraguai. E o Paraguai é um dos poucos países aqui da América do Sul que não faz fronteira com o oceano, tendo como vizinhos apenas a Argentina, o Brasil e a Bolívia. E esse país possui uma cultura muito singular e uma flora ainda mais incrível. O ecossistema típico por lá é o Chaco, que torna-se um deserto na seca e um pântano nas estações chuvosas. E para os brasileiros é muito fácil chegar até o Paraguai, o que é algo ainda mais vantajoso. Ou seja, além de não precisar de passaporte para acessar o país, também pode-se fazê-lo de forma muito barata e acessível. Mas e aí, quem topa fazer umas comprinhas lá no Paraguai? Venezuela. E quem aí já pensou em realizar uma viagem turística para a Venezuela? Caso você não saiba, esse é um dos países mais baratos do mundo para ser visitados. E por lá você encontrará praias incríveis e realmente paradisíacas. Pode-se visitar, por exemplo, Caracas, a Ilha de Margarita, o Parque Nacional Canaima e o Arquipélago de Los Roques, que é um paraíso na Terra. É importante também lembrar que a Venezuela está ao longo da costa do Caribe, o que o torna um país muito atrativo. Mas e aí, o que você achou da possibilidade de visitar todos esses países sem a necessidade de um passaporte? Incrível, não é mesmo? E sem dúvidas, isso facilita e muito a vida dos viajantes, principalmente aos menos experientes, os que ainda não possuem os passaportes. Mas conta aí pra mim, qual desses países você tá com mais vontade de visitar? Eu vou responder todo mundo aí nos comentários. Ah, e também, por favor, não se esqueça de se inscrever aqui no nosso canal e ativar todas as notificações, combinado? Valeu e até a próxima!